Do cacho para a mesa do consumidor. Numa série de reportagens da equipe do Momento Agrícola, você vai acompanhar todo o processo de plantio de bananas e como isso pode ser rentável para o produtor. O processo começa aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, Campo São Vicente, onde o professor André vai começar a nos explicar para a gente sobre essas mudas de banana. Aqui nós temos algumas variedades, é uma variedade só, professor André? Bom, a coleção que vocês vão visitar, né, foram todas plantadas a partir desse tipo de muda. Mas essas mudas que estão aqui são todas de uma única variedade do grupo Nanica, que é Grande Nanica. Tá? Essa é a melhor forma do produtor hoje instalar seus bananais, seja para qual banana for, banana da terra, maçã, prata ou nanica, que são mudas micropropagáveis. Essas mudas são mudas obtidas aqui a partir de plantas matrizes que vocês vão ver no campo normais, onde se tira uma muda convencional de banana que a gente chama muda do tipo chifre. Essa muda é levada para uma condição de laboratório onde ela sofre processo de asepsia, ou seja, de limpeza, e colocada um pedacinho dela, digamos assim, né, o mericema, como se fosse uma gelatina, né? Um meio de cultivo, onde ele tem todos os hormônios, nutrientes, né? Que precisa para aquele mericema, aquele ponto de crescimento se desenvolver. Então ele vai se desenvolvendo, se multiplicando, e a partir deles vão fazendo várias repicagens, ou seja, subdivisões disso, aí até chegar um momento que eles conseguem fazer com que aquelas subdivisões formem raízes e folhas, e a partir de uma única muda daquela convencional no campo, se produz em torno de 800 a 1000 mudas desse tipo aqui, que são mudas vigorosas, livres de pragas e doenças, e tem alto vigor. E aí, o produtor ele já compra a muda pronta, assim, nesse jeito que está aqui. Tem vários... o Instituto não produz essas mudas, né? Mas existem no Brasil vários laboratórios que produzem essas mudas. Então, o produtor, ele acessando a internet, ou entrando em contato com qualquer outra instituição, ele tem acesso a isso aqui. A muda micropropagada pode ser adquirida pequenininha, tá vendo uma caixa de isopor, chega por via aérea, o produtor, para ele fazer esse processo que essa muda já passou, que é uma condição de sombreamento, 50%, né? Colocado num recipiente, num substrato. Aqui no caso a gente usou um substrato com tubete, né? E ela vai ficar em torno de 40 dias aqui para ela conseguir se aclimatar para ir para o campo. Essa é a muda aclimatar que ele vai comprar. Ela é mais barata no sentido de que ela vem em pequeno volume, né? Então numa caixa daquela de isopor vem 5.000 mudas, então o preço da muda, que hoje está em torno de 1,70, mais o frete fica bem mais em conta. Mas ele pode comprar essa muda também pronta para plantio do laboratório, que é esse tipo de muda aqui. Essa muda deve estar em torno hoje de uns 2,70 no laboratório, mais o frete. Então, o frete deve ficar em torno de R$2 por muda, tem 20 caminhão, né? Então, ela é uma muda que sai mais cara pela questão do frete, principalmente a gente está aqui no Mato Grosso, mas é uma muda que já vem pronta para campo. Um ponto que a gente observa aqui, professor, aqui tem toda uma estrutura, né? A gente está falando de plantas que são tubetes, mas existe outra forma que o produtor ele pode fazer de uma forma talvez até mais acessível? Bom, ótima sua pergunta. É assim, aqui é uma estrutura ótima para a gente tentar transferir, né, o que seria uma estrutura adequada para você produzir mudas, aclimatar mudas. O produtor, ele não necessariamente precisa ter tubete, uma estrutura suspensa, numa casa de vegetação igual a essa. Ele pode adquirir as mudas e aclimatar. Eu, particularmente, uso, em condições particulares, copo de plástico descartável furado, né? Você pode fazer um substrato em caseiro, utilizando solo, esterco e alguma coisa que dê uma leveza, tipo uma casca de arroz carbonizada, né? Mas o mais importante, assim, ele pode utilizar uma outra estrutura, plantando em copos, bem mais barato que isso aqui, no solo, mas se ele for deixar as mudas no solo, forrar o solo com lona, para que a muda, quando a raiz chegar no fundo do copo, não parte para o solo, ela vai encontrar a lona, então ela vai ficar só dentro do recipiente, e um sombreamento com sombrite de 50% e não deixar faltar água. No próximo episódio você verá sobre as variedades de cada subgrupo e os seus diferenciais.